A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical, nesta rica oportunidade pelo qual nós estamos comentando o quarto trimestre de 2020, cujo tema geral é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Neste momento, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos comentar a lição de número 12, que tem por título Quando Deus se revela ao homem. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, seja um inscrito, ative também o sininho da notificação para que toda semana você possa receber aí os vídeos em primeira mão quando estamos a postar. Se você gostar também deste vídeo, deixa aí o seu like. Amém? O texto áureo nos diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó, capítulo 40, versículo 6. Verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Jó, capítulo 38, versículos 1 ao 4, capítulo 39, versículos 1 ao 6, capítulo 40, versículos 15 ao 18 e o versículo 24, e também o capítulo 41, versículo 1 ao 3. Com certeza você deve ler em sua casa, e nós não vamos ler para ganharmos tempo. Vamos ler então a introdução que nos diz: Nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo o objetivo da vaidade que os humanos esperavam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Meus irmãos, nós já estamos chegando ao final de mais um precioso trimestre, onde nós estamos estudando aí todo o livro de Jó, que são 42 capítulos. Então nós já estamos chegando ao final do capítulo 42. Nessa oportunidade nós vamos estudar acerca da fala de Deus, que Deus ele se revelou a Jó. Nós vamos entender nesta lição que Deus sim se revela ao homem, que Deus sim quer ter uma intimidade com o homem, que Deus é transcendente, que Deus é poderoso, ele tem os seus atributos. Nós podemos ver essa distância tão grande entre Deus e o homem, mas mesmo assim, meus irmãos, Deus ele quer ter essa comunhão com a sua criação, que é o ser humano. Então, Deus ele se revelou a Jó desta forma, conforme nós vemos aqui no texto áureo. Então, o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Foi uma forma ali sobrenatural, e nós vamos ver que Deus, nos dias de hoje, ele se revela a nós também. Ele sempre quer falar conosco, com o ser humano. O tópico de número 1 nos diz: a revelação de um Deus pessoal. Número 1, o Deus que tem voz. Meus irmãos, neste trimestre onde nós estudamos acerca da fragilidade humana e a soberania divina, nós podemos ver que várias pessoas falaram. Jó falou, Elifaz falou, Bildade falou, Zofar falou, Eliú falou, a própria mulher de Jó também falou, alguns servos de Jó também neste livro falaram. Nós podemos perceber que Deus ele falou no início do livro, mas Jó não tinha sabido o que Deus tinha falado com Satanás, nem mesmo os seus amigos.
Então, Deus agora ele vai falar especificamente a Jó. Deus ele vai se revelar a Jó, falando com ele conforme Jó capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Então, Deus ele vai falar com o patriarca aqui no capítulo 38 e o versículo de número 1. Deus vai falar com Jó, porque antes, olha o que diz o capítulo 42 de Jó, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então Jó apenas ouvia falar com os seus ouvidos de Deus. E agora ele está contemplando com os seus próprios olhos. Então Deus agora vai falar. E o que é que Deus vai falar para este homem chamado Jó? Deus, meus irmãos, ele vai falar acerca da sua criação. Ele vai dizer para Jó: Jó, já que você entende muito, já que você é sábio, então me responda. E Deus vai fazer ali vários questionamentos acerca principalmente da criação. Então ele vai perguntar muita coisa para Jó, mostrando para Jó que ele não é tão sábio assim, mostrando para Jó que ele não tem poder, mostrando para Jó que ele não sabe de todas as coisas como verdadeiramente Deus sabe, pois Deus é o Criador de todas as coisas. Então, nós servimos, meus irmãos, a um Deus que tem voz, a um Deus que fala. Nós podemos perceber que Deus estava em silêncio com Jó, mas o nosso Deus tem voz, o nosso Deus fala. Ele estava em silêncio com Jó, mas ele estava presente na vida de Jó, pois Jó era um homem justo, reto, temente e que se desviava do mal. Então, um cristão que tem as mesmas características de Jó, Deus pode até estar em silêncio com ele, mas Deus sempre está presente em sua vida. Às vezes você está em uma sala com alguém durante muito tempo e essa pessoa não fala nada. Ela está em silêncio, mas ela está ali, presente. E assim era Deus na vida de Jó. Vamos aqui para o número 2. A poderosa manifestação de Deus. Aqui no finalzinho, o comentarista fala algo muito importante. Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Então essa é uma notícia alvissareira que nos traz alegria em saber que Deus não é impessoal. Ou seja, Deus, ele quer se revelar ao homem. Basta o homem querer, basta o homem estar na posição. Como nós estudamos na lição passada, basta o homem não ter orgulho, porque o orgulho, ele não permite com que o homem ouça a voz de Deus. Ele não permite com que Deus fale com ele. O orgulho. Então nós precisamos, meus irmãos, estar atentos à voz de Deus, porque Deus sempre está falando conosco e quer falar com o ser humano, pois ele não é impessoal. Meus irmãos, Deus ele se revelou a Jó desta maneira, através de um redemoinho. Deus ele se revela ao homem de várias maneiras e de várias formas. Deus ele se revelou a Abraão, uma voz ecoou nos seus ouvidos, dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais. A Bíblia diz que Deus se revelou a Moisés em uma sarça. A sarça ardia em fogo, mas não se consumia. A Bíblia diz também que Deus se revelou a Samuel audivelmente. Ele ouviu a voz de Deus, de tal forma que ele confundiu a voz de Deus com a voz de seu pastor Eli.
Então Deus ele fala de várias maneiras, de várias formas. O importante é que Deus fala. O importante é que Deus se relaciona. O importante é que Deus se revela ao homem, pois ele se revelou a Jó. E no número 3 diz que o Deus que está presente. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. Meus irmãos, esse foi o pensamento do patriarca. Ele pensava que Deus havia o abandonado. Por quê? Toda aquela tragédia que aconteceu na vida de Jó, e mesmo assim, Jó faz mais de 40 perguntas e Deus não responde, Deus está em silêncio. Então, Jó pensa que Deus o havia abandonado. Sim, meus irmãos, mas nós sabemos que nós servimos a um Deus que fala e também um Deus que sempre está presente em nossas vidas. Mesmo que estamos passando por tribulações, Deus está presente. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Então, esse era o pensamento de Jó. Deus não queria ouvir a sua defesa. Deus estava em silêncio. Sim, meus irmãos, Deus estava em silêncio, mas estava presente. Deus estava em silêncio, mas estava trabalhando na vida de Jó. Assim como o período entre o Antigo e o Novo Testamento, onde houve 400 anos de silêncio de Deus, mas Deus estava trabalhando. Às vezes isso acontece também em nossas vidas. Deus está em silêncio para conosco, estamos orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma direção, e Deus não dá. Deus não fala. Às vezes, Ele nos prova também, como provou a Jó. O que devemos fazer é ter perseverança e acreditar que um dia esse silêncio será quebrado. Pois esse silêncio foi quebrado na vida de Jó. No capítulo 38 e o versículo de número 1, quando Deus falou com Jó de um redemoinho e disse, porque Deus fala. Então, meus irmãos, esse foi o pensamento que estava na mente de Jó. Amém? Que Deus o havia abandonado. Porque nós não sabemos quanto tempo durou esse sofrimento de Jó. Sabemos, é claro, que não foi por um pouco período, mas que foi um período bastante longo. Então Jó pensava isso, né? Porque quando você está sofrendo em alguma aflição que dura muito tempo, você pensa assim também. Deus me abandonou. Eu acho que eu estou em pecado. Deus não vai falar comigo. Então, esse foi o pensamento de Jó equivocado. Tópico de número 2. A revelação de um Deus sábio. Número 1. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. É muito importante você ler todo o capítulo de número 38, porque Deus ele vai convidar Jó a tentar entender como o universo funciona, toda a criação de Deus. Deus vai falar acerca dos animais e vai convidar Jó a tentar contemplar o que acontece. Hoje nós temos um conhecimento maior, porque o conhecimento hoje está muito grande, não é verdade? Uma criança hoje tem mais informação do que um imperador antigamente. É muita informação, é muito conhecimento que nós temos hoje. Então, hoje nós sabemos como funciona, né? Com quantos anos que um animal vive, como é que acontece o parto de vários tipos de animais, por causa da ciência que está multiplicada. Mas, nos dias de Jó, era um tempo bastante antigo. Nós sabemos que Jó era contemporâneo dos patriarcas. Então, é um tempo muito antigo. Jó não sabia como funcionava o mundo. E Deus vai convidar Jó a contemplar o universo e ver como funciona.
Esta foi a resposta de Deus para Jó. A Bíblia diz no livro de Salmos 119, verso 1, ou seja, Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Porque Deus primeiramente se falava ao homem através da natureza, não é verdade? Depois através da lei de Moisés, depois através de Cristo Jesus e hoje através de sua palavra. Então, veja, meus irmãos, a revelação de um Deus sábio, né? Falando com o homem de Uz. Número 2, na dinâmica da vida. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. É interessante, né, meus irmãos, quando Deus ele se revela a Jó, Deus ele vai falar da natureza. Nós sabemos que Deus tem um carinho muito grande com a natureza, um cuidado muito grande com a natureza. E essa responsabilidade passa a nós. A Bíblia diz que aquele que destrói a natureza, Deus o destruirá. Então devemos cuidar da natureza, devemos fazer a nossa parte. E Deus, ele quando se revela a Jó, né, falando do universo, de todas as coisas criadas, ele vai falar que ele cuida dos animais, que ele cuida da natureza como um todo, mas principalmente dos animais, ou seja, Deus ele cuida da cadeia alimentar. Quando um animal está com fome, hoje nós sabemos biblicamente que quem vai providenciar o alimento para aquele animal é Deus. Às vezes parece meio confuso, né? Porque tem alguns animais que são carnívoros e um vai comer o outro, não é verdade? Mas é Deus que manda na cadeia alimentar. É Deus que cuida da natureza. E nós devemos cuidar também da natureza. E eu quero te dizer que se Deus ele cuida dos animais, de qualquer animal, muito mais você. A Bíblia diz que você vale mais do que os passarinhos. Então Deus ele vai cuidar de você também. Não temas, não se preocupe, não se desespere. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que assim como Deus cuida da cadeia alimentar, Deus ele vai cuidar de você também. Aleluia. E o número 3 diz: na necessidade de reconhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Meus irmãos, Deus também se revelou a Jó para tentar quebrar um pouco do orgulho de Jó. Quando você lê todo o livro de Jó, você vai perceber que houve aí sim um pouco desse orgulho da parte do patriarca. Então Deus falou com ele para que esse orgulho não viesse a crescer na sua vida. Porque nós sabemos que nós temos que reconhecer melhor a Deus. O ímpio não reconhece a Deus. O orgulhoso, principalmente, ele não reconhece a Deus. E eu quero ler com os irmãos um texto importante, em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto está dizendo que devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Isso é um fato. Por exemplo, você está vindo do seu serviço e Deus te dá um grande livramento de acidente. O orgulhoso, o ímpio, o soberbo, o homem prepotente, vaidoso, ele não vai reconhecer que foi Deus.
ele vai dizer, não, eu me esquivei, eu com minha sabedoria me livrei desse acidente, pela minha força foi eu que escapei. Mas o justo, o homem temente a Deus, ele vai entender que foi Deus, porque devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Quando acontece um livramento de morte, é Deus. Quando uma porta se abre na sua vida, é Deus. Devemos reconhecer a Deus, meus irmãos, em todos os nossos caminhos. Vamos aqui para o tópico 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. O Behemote e o Leviatã. Nós temos aí 2 capítulos inteiros em que Deus vai falar acerca desses 2 animais. O capítulo 40 e o capítulo 41. É muito bom você ler esses 2 capítulos e também uma boa Bíblia de estudo para que você possa compreender melhor acerca do que Jó estava falando. Trazendo para os dias de hoje, o Behemote é o hipopótamo e o Leviatã é o crocodilo. Deus ele vai falar acerca desses 2 animais para Jó, que eles são incríveis, né? Que eles são fortes, poderosos. Então Deus vai falar acerca desses animais. Algumas pessoas vai dizer que o Behemote se refere a outra coisa e que o Leviatã também se refere a outro animal, né? Alguns dizem que o Leviatã é um monstro marinho que está no mar dormindo e que Satanás ele vai incorporar no Leviatã. Então, na grande tribulação, o Leviatã que será incorporado por Satanás vai agir grandemente. Então, é o que muitas pessoas dizem, mas nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Alguns tradutores dizem, então, que o Behemote, ele é o Leviatã é o crocodilo e o Behemote é o hipopótamo. Amém, meus irmãos? E o número 2 vai falar acerca da justiça e graça. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Ou seja, quando Deus se revela a Jó, Deus está mostrando a sua justiça e a sua graça. Por quê? Porque Jó pensava, meus irmãos, que Deus estava errando com ele e também errando com o ímpio. Porque Jó via muitos ímpios, e isso está escrito no seu livro, ele mesmo diz que viu muitos ímpios velhos. Ou seja, que os ímpios estão morrendo em boa velhice, que os ímpios estão envelhecendo, que os ímpios não estão recebendo a sua paga, que Deus não está pagando os ímpios, que deveria punir os ímpios. E Jó está perecendo, sendo ele justo. Ou seja, Jó estava errado ao dizer isso, não é verdade? Ele não era capaz de domar sequer 2 criaturas criadas por Deus. Então Jó, meus irmãos, não era capaz nem de dominar o Behemote e nem de dominar o Leviatã, que é o hipopótamo e o crocodilo, quanto mais poderia saber acerca de Deus. Deus é transcendente, meus irmãos. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Nunca vamos compreender a mente de Deus. Vamos apenas aceitar a sua vontade em nossa vida. Existem muitas coisas na Bíblia que não compreendemos, mas devemos aceitar por fé. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas e que nunca venhamos questionar, murmurar, porque Deus faz tudo da maneira certa e perfeita em nossas vidas. Se você gostou desta videoaula, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Isso nos ajuda muito. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.